Olá, professor! Olá, professora! Seja bem-vindo ao canal Educação, um canal feito para você! Estamos discutindo nesse vídeo de número 4 sobre a reescrita, sobre a produção de texto. E olha, nos vídeos anteriores, 1, 2 e 3, eu trouxe várias estratégias para você trabalhar lá dentro da sala de aula, viu? Consulte esses vídeos. E no vídeo de hoje, o número 4, eu vou continuar com estratégias. Porém, eu quero finalizar a aula de hoje discutindo formas de avaliar um texto. Isso é muito importante, professor. Muito importante. Então não perca o vídeo de hoje. E vamos lá. Sou Eduardo Alberto, mestre em educação, consultor educacional e tenho esse canal Edu Educação, um canal que sempre traz estratégias de trabalho lá para a sala de aula. E sem delongas, vamos discutir a produção de texto. Nos vídeos anteriores, nós falamos que existe dois tipos de produção de texto. Nós temos a reescrita e nós temos o texto de autoria. Na linguagem popular, a reescrita ela é a mais fácil, por isso nós começamos por ela. Texto de autoria, algo que você vai escrever, requer muito de você. Por isso começamos pela reescrita, onde eu tenho que apenas garantir os episódios principais de uma história que me foi contada. Só que eu não posso esquecer, quando eu reconstruo uma história na reescrita, no mínimo, eu tenho que ter, bem na linguagem popular, 3 parágrafos, começo, meio e fim. Só que eu não posso ficar só nisso, sabe? Ai, crianças, quero só 3 parágrafos, começo, meio e fim. Eu preciso mostrar para a criança que ele precisa estruturar mais parágrafos, né? E isso eu vou fazendo aos poucos. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então eu vou trazendo. E hoje eu proponho que vocês tragam para a sala de aula os elementos estruturantes de um texto narrativo. Quais são os elementos? A gente precisa deixar isso muito claro para as crianças, como que se organiza a estrutura de um texto narrativo. Um texto narrativo ele tem pelo menos cinco elementos. Professor, isso tem que ser bem explicado na sala de aula. A criança precisa conhecer esses elementos. Ela precisa saber identificar esses elementos dentro de uma história, né? Todas as histórias narrativas costumam seguir essa estrutura. E qual é? Eu tenho uma situação inicial. A situação inicial é quando eu começo a minha história apresentando os personagens, localizando a história num determinado tempo, espaço, ali bem na introdução. Então, meu primeiro parágrafo, eu vou fazer isso. Apresentar personagens, tempo, espaço. Depois, eu vou trazer um conflito, né? Segundo elemento, conflito. É um acontecimento responsável por modificar a situação inicial. Vai acontecer um conflito entre os personagens ali na história. Que seria, na verdade, um seu segundo parágrafo aí. Aí depois eu tenho um terceiro elemento, a situação inicial, conflito e o meu terceiro elemento, o desenvolvimento. O desenvolvimento eu vou citar as ações realizadas para o personagem para solucionar esse conflito. Então, situação inicial, conflito e desenvolvimento. Agora eu vou explicar no desenvolvimento o que ele fez para resolver esse conflito aqui. E vou desencadear o próximo elemento, que seria o clímax. O clímax é a parte mais importante da história. É o fato mais importante, onde tem tensão, onde exige emoção.
decisão do personagem, tá? Então, seria esse o próximo elemento. E finalizo com desfecho, onde é a parte onde tem a situação, não, a solução de todo o conflito. Então, no mínimo, eu vou querer do meu aluno 5 parágrafos. Eu vou ter que deixar de lado isso começo, meio e fim. Eu vou ter que trazer para eles esses elementos. Observa a situação inicial, tem que ter o quê? Logo depois da situação inicial, o que eu preciso? De um conflito. Eu escrevi o conflito, eu preciso do desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É tentar solucionar o conflito. Depois do desenvolvimento, o clímax, o ponto principal da história. E finalizo com o desfecho. É isso que eu tenho que trazer para a sala de aula. Pensando nisso, eu trago mais uma proposta de você trabalhar a reescrita na sala de aula. E essa é a 12ª sugestão, organizando a estrutura de um texto narrativo. Você vai contar a história para as crianças, né? E você vai trazer um determinado texto para eles analisarem, né? Para eles observarem se tem situação inicial, se tem conflito, se tem desenvolvimento, clímax e desfecho. Ó, minha sugestão. Se conta lá na sala de aula A Lebre e a Tartaruga, que é uma história muito legal. E aí, você traz um pequeno texto. Eu fiz de propósito. Olha o texto que eu tirei da internet. Ele tem apenas 3 parágrafos. Olha o texto. A Lebre e a Tartaruga. A Lebre e a Tartaruga apostaram uma corrida. Aí eu retomo. Eu começo pelo quê? O que a gente começa? Professor, não pode esquecer. Situação inicial. Na situação inicial desse parágrafo, eu tenho os elementos necessários. Quais são? Eu tenho que apresentar os personagens, eu tenho que situar o tempo, o espaço, dizer quando aconteceu. Olha lá. A Lebre e a Tartaruga apostaram uma corrida. Eu citei os personagens, né? Mas não falei aonde eles moravam, onde estava acontecendo a história, que era numa floresta. Não falei se era no começo da manhã, no final da tarde. Eu preciso fazer isso. E a criança vai reescrever esse parágrafo, colocando os elementos da situação inicial. Logo depois, é o conflito. Olha só, no segundo parágrafo. Certa de ganhar, a lebre resolveu tirar uma soneca. Esse é o conflito? O conflito aparece lá em cima. Elas apostaram uma corrida. E aí você agora vai descrever como foi essa situação de aposta da corrida. E aí eu passo para o desenvolvimento, né? E aí eu vou discutir que a tartaruga aceitou a corrida, que a lebre estava certa de que ia ganhar. E aí eu chego no clímax, que é o clímax quando ela resolve dormir e a tartaruga, ó, passa na frente, tá? E chego no desfecho, né, que ela dorme demais e a tartaruga vence a corrida. É isso que eu tenho que fazer com o meu aluno na sala de aula. Trago um texto e vou primeiro fazer, você pode fazer numa atividade, eles só encontrarem as situações, pode ser até um texto já prontinho, bonito, com todos os elementos, como pode trazer um texto faltando os elementos, onde a criança vai ler, decifrar os elementos e tentar reescrevê-los na ordem que deveria acontecer dentro de um texto narrativo. Faz isso, professor, é bem importante. A gente precisa trabalhar essa questão de uma estruturação de textos melhores com os nossos alunos. Quando eles forem construir suas próprias histórias, eles vão pensar como que é uma situação inicial, tá bom? E os outros elementos aí, certo? Conflito, desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Ainda quero trazer uma outra coisa muito importante mesmo.
Quando a gente faz uma produção de texto, a gente precisa deixar muito claro os critérios de avaliação de um texto. As crianças precisam saber o que o professor vai analisar da história que ele está escrevendo. Então, você, professor, precisa deixar claro para o seu aluno o que você vai olhar. É a ortografia? Você vai observar a estrutura do texto dela? Então, você pode fazer uma tabelinha para que eles, antes de uma produção de texto, tenham essa tabelinha em mente, tá bom? Isso vai ajudando eles a aprimorarem o seu próprio texto. Assim, quando eles terminarem de escrever a história deles, eles façam a leitura para ver se estavam garantindo aquilo que você está querendo na sua forma de avaliar. Então, eu deixei um modelo de tabelinha. Principalmente nas avaliações, professor, deixa a tabelinha lá, tá? Comandinha da sua produção de texto, no final ou junto da comandinha, deixa a tabelinha que você vai utilizar para correção. E sempre discuta com eles. Ó, eu trouxe aí alguns elementos para ser analisados dentro de uma produção de texto. Primeiro, um elemento muito fácil é a organização dos parágrafos, né? Então, eu vou observar se os meus parágrafos têm recuo, se ele tem o uso da letra maiúscula quando começa a escrever esse parágrafo, certo? Então, eu vou analisar isso. Se a criança tem, se isso está muito pronto nele, no texto dele, eu vou dar 1. Se não, se é mais ou menos, meio ponto ali, tá bom? Se não tem, pode colocar ali um zerinho, ó, você não está garantindo isso. Depois eu vou analisar se ele tem os elementos do texto, situação inicial, conflito, desenvolvimento, clímax, o desfecho. E aí, ó, eu coloquei 2 pontos. Por quê? São 5 elementos, né? E pelo menos para ele garantir, se ele garantiu todos, 2 pontos. Se está faltando ainda, se tem dificuldade em um dos elementos, ele pode ganhar 1 ponto e meio. Outra coisinha que eu coloquei aí para a gente analisar, a ortografia correta. Claro que você não vai analisar exatamente tudo, porque a ortografia ela leva tempo. Mas inicialmente, né, as palavras mais conhecidas por eles, e se eles não têm o uso da oralidade. Essas marcas como aí, né, e daí não pode ter na produção de texto. E isso é bom deixar bem claro. Ó, não quero ver aí, ou então né, daí. Tira essas marcas da oralidade. O seu texto precisa estar limpo, não ter marcas de oralidade. A gente deixa no texto marcas da oralidade se a gente quer trazer um texto escrito de forma errada, que nem um gibizinho, o personagem fala errado, a gente deixa essas marcas da oralidade. Porém, dentro de um texto que eu escrevo para ser avaliado, eu preciso não deixar marcas da oralidade. Depois, um outro elemento, o uso de sinais de pontuação, né? Ponto final, vírgula, 2 pontos, travessão, interrogação, exclamação e reticências. Claro que inicialmente as crianças não vão dominar, né? Mas que nem assim, ó, se a criança garante ponto final, vírgula e ponto final, vírgula e interrogação, ele já, exclamação, ele garantiria 1 ponto. 2 pontos, travessão, requer mais deles, né? Então, ele ganharia, se ele já usa na fala dos personagens, ele teria os 2 pontos. E por fim, que é muito importante, se ele consegue estruturar os episódios principais com coerência, né? Se ele consegue elencar esses fatos, se a sua citação inicial, o seu conflito, o seu desenvolvimento tá ali, ó, no desenrolar de fatos, se ele tem uma coerência, tá? E isso é algo muito importante, então deve valer mais pontos. Na minha somatória, daria 10 pontos, mas aqui na lateralzinha, você vai colocando os pontos que a criança vai tirar. Você pode me perguntar, mas Eduardo, eu achei bem difícil, né? Eu chegar
nessas duas estratégias de hoje? Elas são extremamente importantes. Eu preciso deixar muito claro na sala de aula os elementos da narrativa para as crianças e preciso trabalhar com eles os critérios avaliativos de uma produção de texto. É água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Quanto mais você trabalhar e deixar isso claro para o seu aluno, mais você vai conseguir ali bons resultados na sala de aula. Agora, se você nunca trabalhar os elementos da narrativa, a criança vai continuar tendo um texto mais simplório, achando que um texto só se organiza com 3 parágrafos, começo, meio e fim. Tá? Se você não tem os critérios de avaliação, a criança não vai ter essa habilidade de retomar o seu texto, de ver realmente se ela está garantindo as coisas, né? E isso é muito importante, professor. Quanto mais a gente estrutura no trabalho, claro que essas estratégias a gente vai trabalhando sempre, né? A gente tem aí um ensino fundamental, esses 5 anos para estruturar a habilidade das crianças na reescrita e no texto de autoria. Tá? E eles vão acontecer em todos os anos. Assim que eu consigo o processo de alfabetização com os meus alunos, né, eu já começo a produção textual. Né? E aí a intenção é que isso cresça gradualmente. E vocês, se vocês acompanharem os meus vídeos anteriores, cada sugestão que foi dada, ela vai crescendo gradualmente. Continue acompanhando o canal Edu Educação, viu? Os próximos vídeos de produção textual, eu vou trabalhar estratégias para o texto de autoria. E vou deixar para vocês uma apostilinha nos próximos vídeos, para que você utilize aí na sala de aula várias estratégias bem diferentes para o trabalho com o texto de autoria. Tchau, professor! Ó, assistam os vídeos!